Bom, hoje nós estamos aqui com o Dr. Alexander Tavares. Ele é médico cirurgião vascular e hoje nós vamos aprender algumas coisas aí que é meio confuso pra mim. Doutor, olha só, conta pra gente o que é a cirurgia vascular, o que é o especialista em cirurgia vascular. Cirurgião vascular, vamos lá. Quem que é o cirurgião vascular? Conta pra nós. A cirurgia vascular, inicialmente você tem a sua graduação, né? Aí você faz um preparatório na cirurgia geral, depois você faz mais 2 anos na especialidade de cirurgia vascular. A cirurgia vascular, ela é uma especialidade que ela trata de circulação periférica. Muita gente confunde cirurgia vascular com cirurgia cardiovascular. A cirurgia cardiovascular é uma cirurgia de circulação central, ou seja, do coração. Então circulação periférico é veia, essas coisas. Normalmente membros superiores, membros inferiores, carótidas, aorta abdominal e seus ramos é da cirurgia vascular periférica, que é esse caso que a gente atua. E a cirurgia vascular, a cirurgia cardiovascular seria o tratamento da parte cardíaca, circulação cardíaca. Que aí já é com cirurgião cardiovascular, cirurgião cardíaco. Isso. E a cirurgia vascular, ela trata da parte venosa, arterial e linfática, né? Assim, a gente pode subdividir nesses 3 sistemas, porque a parte arterial, normalmente elas são abordadas mais em locais de pronto-socorro, né? Quando você dá alguns plantões que a gente faz em pronto-socorro, você pode ter lesões por acidente, lesões por arma de fogo, lesões por arma branca, né? Uma lesão por arma branca, por exemplo, na região da coxa, pode ter lesão da artéria femoral. Então a gente faz esse tipo de procedimento arterial mais relacionada à parte de emergência. E também as lesões arteriais por ateromatose, que a gente fala, né, que não pode ser o paciente diabético, o paciente tabagista, que tem aquelas lesões no endotélio vascular, que você tem um entupimento, né, nas artérias por causa de ateromatose. Esses entupimentos podem causar lesões de pele, lesões musculares. Aí normalmente a gente tem que atuar também. Quem dá o diagnóstico de ateromatose? A ateromatose, ela é um exame, ela é feita através de um exame de imagem. Inicialmente o ecodoppler, que é aquele ultrassom colorido, e se o paciente tiver uma doença mais evoluída, aí a gente pode fazer aquelas arteriografias endovasculares, né, na hemodinâmica. Mas o carro-chefe da cirurgia vascular são as doenças venosas, principalmente as varizes. É as que a gente mais conhece. E o que o senhor tem para falar pra gente, então, sobre a questão das varizes? As varizes, elas praticamente acometem a população em geral. Uns com quadro mais avançado e mais precoces, outros com casos menos precoces e com quantidade pequena de varizes, né? E independente da idade, você pode ter varizes a qualquer momento. O que causa mais, assim, os parâmetros que você tem que se atentar quando você tem problema de varizes é a hereditariedade. Então, os familiares, principalmente os de primeiro grau, mãe, pai, você tem que ficar observando se essas pessoas próximas a você já têm um problema de varizes, já fazem tratamentos, você tem que começar a se preocupar com a prevenção. Entendeu? E é certo, então? Assim, claro que a pessoa tem a genética própria, mas hoje, se você for ler a literatura, desde quando a gente começa a fazer os primeiros tratamentos de varizes, a hereditariedade é o principal. O segundo é o sexo feminino, os hormônios femininos. Então, os hormônios femininos também, juntamente com gravidez, é uma predisposição também a varizes. Então, varizes eu vejo aquelas, principalmente no pé, né, que fica pretinho assim, né? Aquele ali a gente já pode começar a pensar que está aparecendo, né? Aquele ali é um dos sinais? Os locais mais comuns de varizes é na lateral da coxa, parte de fora da coxa, né? Parte de fora da coxa. E tornozelo e pé por causa da pressão venosa que a gente já tem por causa da gravidade, né, da causa nas veias. Para orientar um paciente, normalmente quando os pacientes já vêm ao consultório, já é para fazer algum tipo de tratamento. Eu gosto muito de focar em relação à prevenção. A prevenção, você tem possibilidade de usar meias elásticas e alguns tipos de exercícios físicos específicos para isso.
é o primeiro passo. O segundo passo seria uma prevenção através de procedimento. Quando a paciente observar já o início das varizes, já vir ao médico vascular, cirurgião vascular, para fazer os primeiros procedimentos. Por quê? Quanto mais varizes você deixar aparecer, mais longo vai ser o tratamento e pode ser que o resultado não seja tão adequado como as varizes iniciais. Tem uma idade mínima? Em termos de varizes, a gente não define idade. Entendi. A paciente podendo fazer procedimento da adolescência à melhor idade, já operamos pacientes acima de 70 anos, então depende muito do quadro geral da pessoa e o objetivo dela. Eu observo os meus pais e eu já começo então a me prevenir em relação a isso. Na verdade, eu indicaria assim, observar você mesmo primeiro. Tá. Aí depois que você percebeu, nossa, eu tô aparecendo, tenho algumas varizes. Aí a gente começa a observar o periférico, conversar com as pessoas próximas, no caso os pais de primeiro grau, pai e mãe, e de repente até ir direto ao cirurgião vascular que já recebe uma orientação em geral. Entendi. Né? E qual é o exercício que você falou que é bom para isso? Os exercícios físicos para varizes, a gente indica exercícios sem impacto. Então, assim, exercícios de musculação leve, caminhada, qualquer atividade na água, excelente. Isso tudo previne? Previne. Existem exercícios que as pessoas gostam muito de fazer, por exemplo, corrida de rua. Não é um exercício indicado para veia, para varizes. Por causa do impacto repetitivo durante longo período, você pode ter uma piora um pouco das varizes. Mas eu não contraindico, porque primeiro a saúde da pessoa. Sim. Então, se a pessoa gosta de fazer corrida de rua, continue excelente, maravilhoso. Só que marque a consulta com o angiologista, o cirurgião vascular, pra gente prevenir e ele continuar fazendo os exercícios dele. Pra que não tenha um efeito colateral pior no final, né? Exatamente. Então, assim, vem aqui no Dr. Alexander, aí você continua correndo, não tem problema. Não tem problema nenhum. Doutor, as varizes, então, ela chega num nível cirúrgico. E qual é, assim, o sinal? Porque muitas vezes a gente subestima os sinais do corpo, né? Aí, não, isso não é nada, não, isso aqui não é, tá tudo normal, não tô sentindo nada. Quando é que a gente vê assim, nossa, fico grave, agora eu não posso mais me isentar do tratamento? As varizes, a não ser aqueles casos bem avançados, que você tem feridas na perna, né? Tem aquelas lesões, principalmente no tornozelo, eu não considero uma doença. Eu considero uma alteração no corpo, entendeu? Porque na maioria das vezes os pacientes em geral, eles mantêm a circulação fisiológica, que é feita pelo sistema profundo, né? E o sistema superficial, que são acometidos pelas varizes, ele pode ter uma alteração, às vezes até estética ou fisiológica, mas o sistema profundo mantém a circulação. Então as varizes não são doenças, eu não considero uma doença. Em relação ao tratamento em geral, a primeira opção que faz com que a paciente venha ao consultório ou é estético ou é através de dores nos membros inferiores. A gente sente dor. Igual eu comento muito com as pacientes. Os membros inferiores são feitos de músculos, artérias, de musculatura, tendões, articulações, as inervações da coluna e a circulação. Muitas das vezes as dores nas pernas não são causadas pela circulação, por varizes. Então tem algumas dores específicas que dá pra gente direcionar o que seria o caso, mas principalmente as dores nas pernas são os principais sintomas, né? Aí você tem aquela avaliação que você tem que fazer para diferenciar o tipo de dor e depois indicar o tratamento, né? Entendi. E são vários tratamentos, vai depender do nível, do grau de dilatação das veias, de comprometimento, de sintomas, né? E também até o objetivo estético da paciente, às vezes que ela não sente nada, só quer ter aquele objetivo estético para melhorar. Porque esse objetivo estético pode ser no início. Se ela deixar, pode virar uma dor, uma varizes mais avançada. Então, questão estética pode ser a primeira questão em termos de procura, mas é muito importante, porque isso pode virar uma dor fisiológica. Para não deixar que se agrave. Que evolua. Porque às vezes a gente fala, estético é meio... Como é que a gente pode falar? Não tem importância, né? Não é muito assim. E muitas vezes a estética nessa hora ela vai ajudar a não deixar evoluir. Isso. No caso, seria um tratamento inicial que eu disse no começo da entrevista. Quanto antes a paciente vier, melhor vai ser o resultado dela.
E esse tratamento inicial, ele é feito no consultório mesmo? Ele é simples? O tratamento inicial, a gente faz a primeira avaliação. Normalmente a gente pede aquele exame ecodoppler, que é um ultrassom colorido das pernas, e a gente faz um mapeamento das veias. Esse mapeamento a gente vai ver se o sistema profundo, o sistema superficial está normal, e aí a gente, através desse resultado, a gente indica o tratamento, que pode ser desde uma escleroterapia com agulha simples, com glicose, né, que é a mais antiga que a gente faz, a mais tradicional, até evoluindo para tratamentos com espuma, laser, nas veias superficiais, ou até uma cirurgia que haja necessidade de tratar safena, quando são os casos mais evoluídos. Hoje a tecnologia está bem avançada em relação ao tratamento, e hoje a gente consegue fazer tratamento de safena sem a retirada dela, através do endolaser. Então nós temos uma gama de tratamento aí que... E não dói não, né? Aí, pô... A dor é psicológica, não, tô brincando. Aí o limiar de dor depende da pessoa, né? Da pessoa, né? Então mas as pacientes suportam bem. Então aquele negócio que a gente vê, eu fiz uma aplicação de varizes, aquilo ali faz no consultório? No consultório mesmo. Tranquilo. A paciente não precisa fazer repouso, ela vem ao consultório, faz o procedimento, sai com um enfaixamento temporário de 4 horas e depois ela já pode ir para casa trabalhar, não precisa de pegar atestado, não precisa de repouso durante o dia. A única coisa que a gente pede é não fazer esforço físico no mesmo dia. Mas pode dirigir, pode pegar ônibus, pode ir para escola, ir trabalhar, estudar, e a partir do dia seguinte, vida normal. Não dói. Aí a dor é Olha, eu sinceramente nunca fiz em mim, né? Mas você também não vê ninguém reclamando, não. Tem algumas reclamações, mas a paciente suporta bem. Nunca tive nenhum problema assim de interromper. É um procedimento rápido? É um procedimento que dura em volta, por média de 10 minutos. Nossa, 10 minutos, que bacana. Vai. Olha, doutor, muito obrigada, foi muito bom, gostei, viu? Espero que tenham gostado, né? E estou à disposição para outras explicações, para se vocês quiserem que eu fale de outras doenças, né? Alguma coisa mais específica, porque no primeiro momento fiz um apanhado geral sobre a especialidade. Se vocês quiserem em relação a alguma doença específica, a gente faz outras entrevistas. Ótimo, mandem suas perguntas, eu vou ter que colocar o contato do Dr. Alexander para todo mundo e nós vamos estar aqui de volta. E você vai perguntar pra gente e eu vou ser usada por você. Obrigada, doutor. Muito obrigado.